assim não dá, os transportes são do povo. Aumenta assim não dá, os transportes são do povo. Aumenta assim não dá, os transportes são do povo. Aumenta assim não dá, os transportes são do povo. O maior aumento feito aos preços dos transportes públicos de que há memória. Assim, de hora avante, os utentes dos transportes públicos vão pagar, em média, mais 15% se somam aos aumentos realizados no passado mês de janeiro. Como se não fosse suficientemente mau e injusto, segundo o Governo, provavelmente neste ano vão ter lugar novos aumentos. Estes aumentos correspondem ao autêntico roubo nos orçamentos dos utilizadores dos transportes públicos, que, no fundamental, são pessoas que vivem do seu trabalho, da sua reforma ou de outros rendimentos baixos. Estes aumentos somam-se a outros, de que são exemplos a luz, o gás, os combustíveis, os juros das habitações, as taxas moderadoras da saúde e os medicamentos. Com tudo isto, a generalidade das pessoas vive cada vez com mais dificuldades, contrastando com os mais ricos, que, segundo um estudo publicado na semana passada, aumentaram as suas fortunas em quase 20%. O endividamento das empresas públicas de transportes resulta do pouco investimento público em indemnizações compensatórias, o que conduziu estas empresas para as mãos da banca privada. Desta forma, demonstra-se que a solução para o equilíbrio financeiro das empresas públicas de transportes passa pela assunção pelo Estado português das suas responsabilidades sociais e não pela opção de subordinação às lógicas do mercado e da concorrência. Este roubo nos preços dos transportes é a outra face da moeda da decisão de privatização dos setores lucrativos das empresas de transportes, com evidentes consequências negativas para os utentes e para os seus próprios trabalhadores. A continuarem estas opções, a oferta de transportes públicos será cada vez menor e pior e, simultaneamente, os preços serão cada vez mais altos. Assim, os utentes dos transportes públicos do Porto, reunidos em protesto na Praça Almeida Garrett, deliberam: ponto 1, exigir a revogação dos últimos aumentos; ponto 2, a manifestar a sua oposição à privatização das empresas públicas de transportes. Porto, 1 de agosto de 2011. Só queria dizer mais uma palavrinha, tendo em conta que a moção foi aprovada, vai ser enviada aos responsáveis que inicialmente eu informei, e queria agradecer a todos a participação neste protesto e dizer que a luta continua e que lutar vale a pena. A luta continua! A luta continua! A luta continua! A luta continua! Trabalhamos em aérea. Tem que se fazer outro 25 de Abril. Tem que se fazer outro 25 de Abril. E vir para a praça e os filhos andarem por cima de nós, como eu já andei.
Para algumas pessoas vai ser ridículo a se moverem neles mesmos. Há pessoas que no próximo mês não poderão comprar um passe, não poderão usar transportes públicos e vão ter que correr outras formas alternativas, seja a pé, seja um transporte individual. E, portanto, é preciso que se perceba e que se mude. Contra aumentos já anunciados. Sim, aumentos anunciados e acho que já saiu hoje, foi a partir de hoje os aumentos. É uma calamidade os aumentos que saíram para pessoas que têm reformas um pouco mais, abaixo dos 200 euros e alguns um pouco mais de 200 euros, como é que podem sobreviver, nem chega para os medicamentos. E isto foi um aumento brutal de 15%, porque isto é um aumento para quem trabalha, é um aumento para quem necessita dos transportes públicos para se deslocar para o seu trabalho. Aí não me importa, eu dizia, eu fui mais 68, eu lembro-me quando fui mais 68, eu lembro-me, havia-se fazer cá, como na Grécia. Como é que é estes aumentos? É disso que se fala hoje? É muito mal a população em geral, porque é a população que menos tem, mais vai sofrer com estes aumentos, porque é ela que naturalmente e na sua grande maioria sofre dos transportes públicos. José Figueiredo, fala-se de aumentos e as pessoas protestam. Como é que vê estes aumentos? Não protestam e com muita razão, porque é inadmissível este aumento brutal de 15%, a seguir aos 5% no início do ano, e que em alguns casos até pode chegar aos 25%. É inadmissível para um povo que está cada vez mais no desemprego, com baixos salários, com um custo de vida permanentemente a aumentar, ainda ter que suportar mais este aumento brutal dos transportes. Bom, e quando nós sabemos que, entretanto, no país as desigualdades aumentam e os ricos estão cada vez mais ricos, com lucros que, em muitos casos, até ultrapassam os 20%, como aconteceu aqui com os 25 mais ricos no nosso país, alguns a multiplicar a sua riqueza. Isto é inadmissível, é um país onde, neste momento, as desigualdades são das mais gritantes da União Europeia e onde a população está a cair numa situação de pobreza das mais sérias também da União Europeia. Por isso o povo tem razão, estou aqui solidária com eles nesta luta, que é a única forma que têm de protestar contra esta situação. É verdade, finalmente. É verdade. Também aqui hoje, e fala-se destes aumentos, tem que proceder uma opinião sobre estes aumentos de tarifas dos transportes públicos. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, solidariamente aqui com a luta deste povo, que luta contra uma situação absolutamente inaceitável, numa altura em que as condições de vida se agravam, que se quer cortar metade do subsídio de Natal, os salários e as pensões estão congeladas, em que tudo aumenta, e inclusivamente estes transportes de uma forma tão significativa, não resta outro caminho senão lutar. O Governo tem por hábito de dizer na Assembleia da República que tem 80% dos deputados com a Troika. Pois, mas 80% do povo está aqui, está a protestar contra estas medidas, está contra estas medidas do Governo. E, portanto, isto é um alerta para o Governo. O Governo tem que olhar para estes protestos e considerá-los como uma chamada de atenção relativamente àquilo que é o confronto com a realidade. Porque não adianta estar a tomar estas medidas contra a vontade da maioria do povo, esticar ainda mais a corda e apertar ainda mais um cinto de quem já não tem muito por onde esticar. Neste caso não damos impostos das tarifas. Mas o país só vai para a frente com produção pequena. Estes aumentos dos transportes, como é que vê isto? Tem que, a indústria que tínhamos antes do Ciclo tem que ir para a frente. Os nossos patrões, na altura não se modernizaram. As máquinas que tinham há 25 anos, não se têm hoje. Mas no caso falando objetivamente de hoje dos transportes, é contra estes aumentos? Claro, só contra esse aumento. Já que não temos aumento de ordenado, não aumento de ordenado, Não é mais empregados, o banco foi vendido. O banco foi vendido no governo anterior por 250 milhões e este foi vender por 40 milhões e vem pôr os desgraçados cá fora, não se admite. O rico está mais rico, o pobre está mais pobre. E os aumentos?